Este é mais um episódio do G2 Entrevista. Eu sou Glaucia Vieira da G2, uma consultoria de SAP Business One, um sistema de gestão para empresas em transformação. No programa anterior, falamos sobre marca pessoal e profissional, focando a sua imagem física e sua saúde. Agora a gente segue nessa pegada e falamos hoje de oratória e comunicação com Titio Marco Antônio, do programa Alternativa Kiss, da Kiss FM. Além de comunicador, jornalista, ator, dublador, Marco também é o diretor da Cameração. Titio Marco Antônio, seja muito bem-vindo, que prazer falar com você. Eu quero começar com duas perguntas básicas. Como começou a sua carreira e o que veio primeiro? Porque você é locutor, ator, jornalista, né? E qual foi o ponto de virada? Bom, prazer estar contigo também. Bom, o meu começo foi com o rádio. Eu cresci num lar onde se ouvia muito rádio, né? Minha mãe ouvia os programas dela, o meu pai gostava do Gil Gomes, de programas mais, como eu posso dizer, violentos, assim, que narravam histórias de crimes. Então o rádio era muito presente na minha casa e eu ficava reproduzindo, às vezes, alguns anúncios que os apresentadores faziam, algumas falas que eles tinham com a minha voz. E quando eu comecei a mudar de voz, por volta de 13 a 14 anos, eu já consegui um grave próximo desse que eu tenho. E aí muita gente falava, você tem uma voz bonita, devia trabalhar em rádio. Aí eu resolvi fazer um curso em Santos, minha cidade, um curso era radialista, setor locução. E com esse curso eu consegui um curso profissionalizante, eu consegui o meu registro profissional, o DRT, de locutor. Só que eu era menor de idade ainda, então algumas rádios não podiam fazer nada, mas aí eu comecei numa antiga Rádio Atlântica de Santos, uma AM, onde eu falava a hora certa e lia umas notícias na madrugada, e assim foi. E aí comecei a trabalhar em várias emissoras da cidade de Santos e fazia teatro também, porque sempre fui um garoto muito tímido, um garoto que não se socializava tanto, daqueles que sentavam no fundão na classe, que não descia para o recreio, preferia ficar quietinho no seu canto, era muito tímido, introvertido. E aí o teatro foi uma libertação para mim. Eu consegui descobrir nuances e outros marcos que habitavam esse Marcão aqui. E aí, com o teatro, já fazendo um pouco de rádio, eu fui fazer jornalismo em Santos. E aí começou a unir o útil ao agradável. Aí eu comecei a trabalhar em AM falando mais notícias, ancorando programas, depois FMs musicais. E aí resolvi vir para São Paulo, onde a primeira rádio que me abriu as portas aqui foi a Eldorado, onde eu trabalhava na AM, fazendo jornalismo, e na FM com horário musical. E depois a Kiss, FM, a Rádio Rock de São Paulo, onde eu já estou há quase 17 anos. O rádio foi o grande início, que depois me propiciou abraçar outros tentáculos desse polvo da comunicação, que é um polvo gigante, você tem muitas áreas para atuar, a comunicação é a minha área, e aí fui abraçando outros tentáculos e brincando de outras coisas, mas o rádio foi o grande despertar. Fantástico, uma carreira fantástica. Eu fui olhar um pouco do seu currículo, meu Deus do céu, realmente é muita coisa, e em alguns comentários você dizia, nossa, tem trabalhos que eu fiz e que eu já até esqueci que fiz, de tantos que são. Então, só para a gente citar alguns aqui, para quem não conhece, né? Você já dublou Danny Glover, George Clooney, e você é o Garfield, quem é que não gosta de Garfield? E o Patrick também, que imagino que sejam alguns marcos aí da sua carreira, né, Marco? Tem algum trabalho assim que você tem mais carinho ou que te marcou mais na carreira? Olha, são 23 anos de dublagem. Eu digo que eu conto nos dedos os que eu lembro. A maioria eu não lembro, porque é um processo muito industrial. As pessoas às vezes não têm noção, por ser um nicho muito específico, né? Engloba talvez poucos trabalhadores da área por falta de uma mão de obra específica, então as pessoas não sabem às vezes como é o modus operandi. São praticamente 15, 16 estúdios hoje em São Paulo, e cada uma dessas produtoras com 8, 10 estúdios funcionando de 8 da manhã a 10 da noite, entrando um e saindo o outro, porque são muitos filmes, muitas séries, muitos desenhos, games, outro mercado que se abriu muito, nós fazemos muitos games, que depois as crianças, adultos e adolescentes jogam ouvindo as vozes em português. Então é um mercado que se expandiu também demais. Quando eu comecei, a gente só fazia para os canais fechados, para a Globo, para o SBT, para a Record. Depois começaram as plataformas, né? A Netflix, a Amazon Prime, são plataformas gigantescas, com menus enormes,
e todas as produções, salvo as nacionais, obviamente, tem a opção de você assistir dublado em português. Então isso expandiu muito, deu emprego para muita gente, e aí a gente não para. Então, você entra no estúdio, vai fazer um dono de uma oficina de carros para o Discovery Channel. Sai dali e vai virar um caçador de zumbis no The Walking Dead, que é uma série que eu faço há muitos anos. Depois vai fazer o Patrick. Num dia você faz 6, 7 personagens, vilões, mocinhos, monstros intergalácticos, professores em documentários como o The History, que eu trabalho, National. E aí você acaba não tendo essa assimilação. Meu HD está cheio já. E aí os meus teras já foram todos preenchidos. Então, eu lembro, claro, desses destaques, como você falou, o Patrick é acho que o grande mascote da minha carreira. Já são 21 anos de Bob Esponja no Brasil e um sucesso absoluto, então isso acabou me abrindo muitas portas para fazer outros trabalhos importantes. É muita coisa, a gente tem que assoviar, chupar cana e escovar o dente ao mesmo tempo e tentar fazer tudo bem, porque não adianta você assoviar, chupar cana e escovar o dente tudo meia boca de forma rasa. Eu, quando entro em alguma coisa, eu vou para me aprofundar, para fazer uma diferença. Para ser mais ou menos, para ser água de salsicha, não quero. Então eu só abraço aquilo que eu posso oferecer o meu melhor, com qualidade, e que eu me divirta também, né? Porque essa é uma premissa, a gente gostar do que faz é meio caminho andado. Ah, sem dúvida. Puxando um gancho aí para a pandemia, né, que tem a ver aqui com a minha próxima pergunta, a gente nunca tinha visto a mensagem que a gente começou a ver na Netflix, que aparecia assim, quando você encontrava alguns filmes e tinha lá uma mensagem, olha, para proteger os nossos dubladores, pode ser que você não encontre aqui a dublagem no idioma que você está procurando, né? A gente nunca tinha visto isso antes, então, assim, eu imagino que o seu mercado tenha dado uma mudada aí também, né, no tocante à dublagem, e a pergunta que eu queria te fazer era isso, sua principal ferramenta sempre foi a voz, né, é o que é mais marcante aí, apesar de você ter todas essas facetas, e aí eu queria saber de você, você teve também algum, porque a gente imagina, poxa, o cara trabalha com a voz, nada aconteceu, né, ele só precisava da voz para trabalhar, não tinha que estar fisicamente em nenhum lugar, né, você estava me contando antes da gente começar aqui, que você chegou a fazer o programa do seu estúdio em casa, né? Mas eu queria que você contasse para a gente, teve algum prejuízo financeiro em pandemia aí para você também, para o seu mercado? Perdeu alguma oportunidade, né? O Alternativo, o programa que você faz na Rádio Kiss, ele tem um horário nobre ali, mas ele pegava o ouvinte durante o trânsito. Teve uma mudança no comportamento do seu ouvinte ou até mesmo na estratégia do seu anunciante? Eu vou então dividir em duas partes, porque cada coisa teve uma realidade. No caso da dublagem, até começar a pandemia, era impensado. Nunca ninguém tinha nem cogitado um trabalho à distância. Por quê? Porque nós chegamos ao estúdio, entramos, recebemos o script, existe um técnico ali que vai ligar todo o computador, ligar sua voz, tentar encaixar nas pistas do software que nós usamos, que é o Pro Tools, e um diretor que vai olhar, ver se o trabalho está com qualidade, se a boca está bem encaixada, se a interpretação está correta. Esse é o trabalho do diretor. E nós, como dubladores, no caso eu como ator, empresto a minha voz e faço o meu melhor. Além disso, claro que tem uma cadeia, né? Tem a tia do café, tem os produtores, todo mundo presencialmente até antes de março de 2020. Quando começou a pandemia, foi um pandemônio, fazendo um jogral aqui. Porque parou tudo. Todo mundo interrompeu, a Netflix interrompeu suas produções, colocou esse comunicado inédito, inclusive, porque deixou de oferecer o que precisava ser pronto, deixou de ser feito, então foi exibido da forma somente no idioma original. E aí, por que aquele ditado, os ditados da vovó, né? Eu adoro ditados antigos, eu uso vários, acho uma figura de linguagem perfeita para ilustrar muitos momentos da nossa vida. E aquela história, aquele clichê do limão se faz a limonada, demorou março e abril. Março e abril foi terrível, porque eu trabalho, eu sou remunerado por hora trabalhada. Nós ganhamos hora estúdio. Então você vai num trabalho, faz 3 horas, no outro mais 4, no outro 5. E aí eu não produzi nada, eu não emiti notas fiscais nenhuma, eu emiti 0 nota fiscal, eu sou PJ em tudo. Em março não, porque março se referia a fevereiro, mas em abril e maio, praticamente não, eu tive 0. Tinha algumas coisinhas que estavam pendentes só. E aí, nesse meio termo, foi-se pensando em saídas, né?
E aí nós, através de uma plataforma, de 2 plataformas, o Source Connection, o Whereby, nós conseguimos experimentar o trabalho online. Só que para esse trabalho online acontecer e que todos os dubladores tivessem, cada um da sua casa, a mesma qualidade do áudio captado, porque afinal de contas é um filme que você vai ver na televisão, não pode ter eco, não pode dar travada, que nem dá uma internet às vezes, é um filme que você vai ver pronto, né? Aí tinha que se ter um mínimo padrão. Então, os técnicos deram 3 opções de microfones, 3 opções de máquinas, tinham que ser máquinas com muita capacidade, né? Um notebook que seja, mas eu tive que comprar um com muito mais potência do que o meu, para poder rodar bem esses vídeos, para poder ter o menor delay possível, porque fica cada um no seu canto. 3 pessoas exibindo um vídeo, você dubla. Só que a velocidade, assim que eu falo a frase, a velocidade para chegar até ali e eles assistirem vai com um atraso, aí desencaixa da boca. Aí eles têm que ficar pegando aquela wave, que é aquele eletrocardiograma, aquela ondinha sonora, e encaixando bem na boca do ator falando. Então é um processo um pouco mais demorado, mas depois de 2 meses estava todo mundo afiadíssimo, porque todo mundo precisava trabalhar, e o setor audiovisual, desde o início, foi o que mais sofreu, né? Porque todo mundo, na hora H, quando acontece uma coisa dessa, isso é supérfluo, deixa para lá, corta entretenimento, corta... Só que nós vimos que não é não. Eu colocaria que o entretenimento é quase que essencial no meio desse balaio, porque o que faríamos nós naquele momento em que parou tudo, se não tivesse uma Netflix, se não tivesse uma HBO ou um canal para você assistir um bom show? O entretenimento é essencial sim, as pessoas piraram, né? Muitas desenvolveram síndromes de pânico, angústias mil, porque deixaram de ganhar, porque estavam confinadas. Então aí nós vimos a importância que o entretenimento, que é a área que eu atuo, faz para uma pessoa. Porque eu cheguei a ver assim 5, 6 episódios de uma série numa manhã, porque não tinha nada o que fazer, não trabalhava. Então essa foi a parte boa. Hoje nós descobrimos que mesmo que a pandemia termine, vamos supor que hipoteticamente esperamos que sim, o quanto antes, mas assim que todo mundo estiver com a segunda dose, de repente algo controlado e volte-se ao presencial nas produtoras, mesmo assim eu acho que esse mecanismo, essa descoberta, né, que nós tivemos, veio para ficar, porque proporciona isso. Você pode estar, um amigo meu estava em Lisboa e conseguiu mandar uma fala de uma série que estava sendo exibida aqui, o que antes teria que ser substituído. Né? Antes desse mecanismo, aí o cara ia ter que ser substituído e mudar a voz do personagem, porque não tinha como ele chegar de Lisboa aqui para gravar. Agora não. Então nós encurtamos distâncias e a tecnologia salvou. É Black Mirror total e a gente vai descobrindo um passo de cada vez, né? Uma série muito boa para quem gosta de tecnologia, porque envolve isso, né? Essa gama que nos salva, mas também nos escraviza em alguns pontos. E para o rádio, desculpe eu ter me estendido nessa explicação, para o rádio, no caso do programa, aí sim nós sentimos um baque. A audiência, segundo as demonstrações do Ibope, de todas as 33 emissoras de São Paulo, teve uma queda muito grande no primeiro semestre do ano passado. Depois foi havendo uma recuperação. Por quê? As pessoas não estavam saindo, não tem as ruas livres. E, queira ou não, a alternativa para bombar tem que estar com a marginal parada ali. A galera, é ali que você tem o grande filão. Não que eu deseje trânsito para a galera, mas o grande filão está ali, num dia de congestionamento, com informações do trânsito, com boa música, que esse é o nosso conteúdo, é o companheiro ideal para desestressar um pouco, quando você está ali numa Radial Leste sem esperança. Então nós sentimos isso, consequentemente caíram os números de anúncios, não só por conta disso, mas porque muitas empresas, no meu ponto de vista, equivocadamente, quando acontece uma crise assim, quando tem que ter cortes, cortam planos de mídia. Quando, no meu ver, leigo que sou nesta área, não faço business, eu faço entretenimento, mas no meu ver é aí que eu deveria, se eu tivesse uma grande empresa, eu iria investir mais, para que ela ficasse cada vez mais visível e, através de outras possibilidades, pudesse oferecer o mesmo serviço com a mesma qualidade. Mas muitas delas cortam, vamos tirar rádio, vamos tirar TV, vamos fazer corte, mandar não sei quantos embora, e eu não acho que é por aí. Mas aí nós sentimos, né? Porque se sai anúncio, se tem menos gente na rua,
a gente fala para muitos buracos na plateia, né? Se fosse um estádio, por exemplo. Então, nós sentimos, mas depois houve uma recuperação no segundo semestre, e aí mesmo com as restrições, agora que a gente voltou, a questão de 1 mês e meio, quando entramos naquele semi-lockdown, mesmo assim, eu sentia que a roda estava girando na rádio, na emissora, né? Infelizmente, não em outros setores do país, porque é inevitável, né? Que algo dessa grandiosidade, que nunca foi uma gripezinha, que tem sido subestimada e desdenhada por quem deveria estar liderando um plano de vacinação, por uma pessoa, no meu ponto de vista, vergonhosamente, que ocupa o cargo de presidente, aí fica difícil. A gente vai tentando manter a esperança, né? Manter a espiritualidade alta, meditar um pouco e acreditar que vai ser possível virar essa página infeliz da nossa história e que a gente vai sobreviver com saúde. Porque assim, o nosso público aqui do canal são gestores executivos, né? E eles não têm ideia, a gente não tem ideia do seu mundo. Então é muito bacana de ouvir, não, eu também sofri, eu também tive ali as minhas dificuldades na pandemia, como todo mundo. Mas é um trabalho muito nobre quando você diz, né, o que faríamos nós se não tivéssemos um entretenimento? A gente precisaria muito, até a minha próxima pergunta aqui, a gente precisaria muito de Ana Witt aqui, né, cuidando da nossa saúde mental aqui, que é o que eu vou linkar, e vou linkar inclusive com business, porque você é sim um cara de business também, né? O que eu quero dizer? Nossa aproximação aqui foi graças a um projeto seu e da Ana Witt, que é uma amiga e terapeuta dos nossos funcionários durante esses tempos difíceis aqui de pandemia. Ela cuidou de todo mundo aqui na G2 e ela faz isso com muito amor, com muita autoridade, né, com muita seriedade. E a Ana Witt fez todas as sessões de terapia dela e faz ainda virtualmente, né, remotamente, e cuida de todo mundo. E a gente chegou até você porque conhecemos o curso que vocês, um projeto que vocês fazem juntos, que é o Para Você Falar Bem, que a gente já perdeu a conta de quantas pessoas da G2 já fizeram esse curso. A gente tem mais gente para formar e tem uma esperando. Ela pegou a pandemia e interrompeu, está esperando voltar, tá? E aí queria que você falasse mais desse projeto, contar como nasceu a ideia, como é que vocês se encontraram, desde quando existe o curso, se está pausado agora, se vocês têm uma ideia aí de quando vocês retomam, e para você explicar um pouquinho, porque o meu próprio sócio e marido fez o curso, então eu sei de algumas técnicas que vocês aplicam, e aí fica todo mundo assim, meu Deus, sério? E com o tio Marco Antônio? Porque aí dá aquela, né? Mas é muito bacana, é um curso muito diferenciado e que tem funcionado muito pra gente. Conta aí. Essa ideia, bom, eu digo que eu fui um garoto, uma criança e um adolescente muito tímido. Eu era o caçula, sou, né, ainda o caçula da minha casa, e eu fui meio temporão. Eu nasci muito tempo depois do meu irmão do meio. Então eu era o café com leite. Aquela expressão que não significa nada mais do que você é insignificante. Você é figurante na vida. Quando eu ia brincar com meu irmão, por exemplo, eles iam jogar futebol com os amigos na praia, eu queria jogar, eu era pequeno, eu fazia aquela birra, e aí eles deixavam, deixa ele jogar, beleza. E eu ouvia, às vezes chegava a bola no meu pé, batia assim, eu dava aquele chutão para frente, saía, por exemplo. Aí alguém falava, saiu. Aí falava, não, foi o Marquinho é café com leite. Eu lembro, isso ficou tatuado na minha alma. O café com leite é isso, é você aceitar ser menos, é você se conformar em não fazer diferença. E isso se aplica ao profissional, porque você pode ser café com leite na tua baia, se você não souber se colocar, se você não oferecer algo que realmente interfira na realidade, no lado positivo da sua empresa, para a sua profissão, para o seu posto ali, para a sua carreira. Então, eu fui café com leite muito tempo. Depois eu fui fazer jornalismo, entrei na faculdade com 17 anos. Eu lembro que nos trabalhos, eu era muito tímido, vinha de uma... Mas eu já estava fazendo teatro. E aí nos trabalhos, quando a gente tinha que apresentar, não só o TCC, mas qualquer outra exposição oral, íamos 3, 4, aí ficava naquelas de fazer 2 ou 1 para ver quem ia falar. E os outros ficariam só 3, 2 de pausa ali, né? Todo mundo parado e vez ou outra falar alguma coisa, fazer um ou uma concordância. E aí ninguém queria falar. E aí um belo dia eu me enchi o saco num dos grupos e falei, então tá, eu vou fazer a exposição. Fui tremendo um pouco, né? Sentindo um nervosismo, mas saiu. E as pessoas
até que curtiram. E aí eu pensava comigo, gente, quantos profissionais, não só no jornalismo não deveria nem ter, né? Porque é uma profissão que pressupõe que você vai se tornar um repórter, um cara que vai conversar com as pessoas, que vai lidar com o público fazendo parte da imprensa. Mas no jornalismo, no direito, na história, em todas as funções, pessoas muito tímidas. E eu percebia isso em todas as funções. Às vezes você vai até num médico, e o médico, você percebe que ele é tímido, que ele é mais introvertido, que ele tem muito conhecimento. Acontece de muitas pessoas terem muito conhecimento. Mas como transformar todo esse arquivo aqui em música? Porque a nossa fala é música, em som, que conversa, que tenha clareza, que faça o outro compreender aquilo sem dificuldades, para você vender o seu peixe e obter sucesso. E aí eu falava, poxa, tem alguma coisa, né? Mas na minha cabeça o teatro era a grande chave, e foi durante muito tempo, foi o despertar. Depois conheci a Viti, já trabalhava em rádio aqui, em televisão, e aí um dia nós conversando sobre isso, né, a gente já se conhecia, eu falei, eu queria fazer alguma coisa assim, que trabalhasse a emoção da fala. E aí a gente foi desenhando, fazendo brainstorms, assim, bem divariando, né, divagando, viajando na maionese, porque quando você vai criar alguma coisa, às vezes você tem que abraçar qualquer delírio que possa parecer delírio e de repente pode depois se transformar em outra coisa. E aí criamos isso, um curso que envolvia técnicas teatrais, mas não para aqueles que têm a pretensão de se tornarem atores ou atrizes. Se tiverem, eu até indico cursos de teatro, como faço nos meus cursos, mas para poder se soltar, para descobrir outras Gláucias aí dentro. Porque se a Gláucia mãe é desse jeito, a Gláucia empreendedora é outro, a Gláucia fofa com o marido é outro, e a Gláucia virada no giraia quando se sente passada para trás ou perde a estribeira e fica irritada, deve ter uma outra faceta aí. E aí o nosso tom de voz se altera, a nossa expressão facial se altera, e a gente não tem coragem de mostrar isso. Às vezes, na profissão, no trabalho, tem muito medo, tem autocensura, tem insegurança. De repente, uma autoestima baixa influencia completamente. Você não gostar da tua aparência, você achar que o teu cabelo está feio, faz com que você queira se mostrar menos. E nessa de se mostrar menos, você vende menos o seu projeto, o seu peixe. Então, a autoestima, esse combo de más sensações, vão tornando a pessoa mais fechada. Ela vai se fechando num casulo. E aí, a gente foi trabalhando isso. Como é possível a gente se libertar das máscaras sociais que nós usamos? Porque nós temos uma máscara social para chegar no nosso trabalho. Isso não significa falsidade, ser duas caras ou alguma tendência esquizofrênica. Isso faz parte da gente, conscientemente ou inconscientemente. No piloto automático, nós chegamos e mostramos o nosso melhor. Assim como no Instagram, você não vai publicar uma foto descabelada, no banheiro, pegando a escova de dente. A gente sempre mostra boas fotos, por isso que é tudo comercial de margarina, né? É a galeria de fotos, os seus melhores momentos. Então, essas máscaras sociais trazem, às vezes, consigo amarras, engessam. E aí, somado a esse combo de coisas, uma baixa autoestima, uma insegurança, um medo de reprovação, de ser julgado, e se eu fizer papel de tonto, melhor eu ficar quieto. Isso faz com que a pessoa ouse menos, e aí vira, quando se dá por conta, ou já virou, o café com leite, que é aquela figuração da novela, sabe? Tá vendo aquela série principal, tem lá os dois atores contracenando, e lá atrás tem um casalzinho passando com sorvete pela praça. É só para compor a cena. Aquele casal não faz alteração e não tem importância nenhuma para aquele contexto. Ele só está ali como um acessório. E se a gente se tornar isso na vida, por mais que a gente até tenha uma boa remuneração, consiga levar com a barriga em alguns casos, eu acho que eu não seria feliz, nem como pessoa e nem como profissional. E a empresa também perceberia, né? Dificilmente não vai perceber que tem alguém desmotivado, que tem alguém que não está na mesma vibe, que tem alguém que de repente poderia dar mais do que tem e que não dá por conta desses medos, por conta desses receios, né?
É novo por aqui, está nos vendo pelo YouTube? Já se inscreve, ativa o sininho e se está nos ouvindo pelo Spotify, siga nosso podcast. Se estiver gostando do que está vendo aqui no YouTube, deixe o seu like, é a forma de você prestigiar e agradecer nosso convidado pelo conteúdo compartilhado, combinado? Eu concordo com você, acho que o teatro muda as pessoas. Eu andei muito no Teatro Macunaíma, meu irmão Me fazia formei aula lá. lá. Ah, é bacaníssima, né? Tem um monte de maluco. E virava e mexia, eu estava por lá então com meu irmão, e eu acabei fazendo um curso muito rápido, mas é uma coisa transformadora, não dá para explicar, tem que ir lá fazer para você entender o que te transforma, né? E aí, pegando um gancho aqui, então, eu imagino que já tenha tido aí, quantas turmas você acha que já teve? Nossa, foi muita gente. Porque nós começamos em 2004. Ah, Nós fazíamos então. seis turmas por ano. Foi ininterrupto até março de 2020, quando pela primeira vez a gente teve que interromper por conta dessa força maior. Mas de 2004 até 2020, até fevereiro de 2020, ainda tivemos uma turma que teve uma aula, depois interrompemos. Foi ininterrupto. Sem contar o formato in company, que eu também desenvolvia, né? Algumas empresas chamavam a gente, nós desenvolvíamos, falavam a problemática, o grupo de funcionários para o qual essa oficina, esse workshop ia se destinar, aí nós montávamos algo personalizado e fomos a muitas empresas também, não só com palestras, mas com oficinas curtas, onde a gente aplicava dinâmicas e exercícios, alguns teatrais, focados na problemática que os contratantes nos informavam quando fechávamos negócio, né? Então é muito bacana. E eu percebo os relatos são muito motivadores para mim, porque as pessoas escrevem espontaneamente depois do curso. Putz, hoje estava numa reunião e consegui falar, pedir a palavra, ou eu consegui apresentar o meu TCC, e há muito estudante que tremia na base e que estava no último ano. Muitas pessoas também da área de TI que diziam: preferimos lidar com máquinas do que com humanos, mas por mais que nós estejamos num Black Mirror, onde a tecnologia se confunde com a humanidade, a gente precisa, um olho no olho ainda é o maior fator de credibilidade. Uma voz bem colocada e um olho no olho incisivo para dizer: Gláucia, pode ficar tranquila que eu resolvo isso para você. Isso é diferente de qualquer texto, de qualquer emoji, de qualquer outra parafernália 3D que possa existir. É dizer: querida, fique em paz. Isso vai estar na mão até às 5 da tarde. E aí você honrar também, né, esse proseado, senão também não adianta nada. Mas isso é insubstituível. Isso é insubstituível, no meu ponto de vista. Isso é uma ferramenta, né, que todos nós temos esse acesso. Todo mundo em casa, nem que seja cantando no chuveiro, tem momentos de extroversão, mas só não quer mostrar essa faceta por medo. E aí a gente tenta trabalhar essas questões. Não, eu ia te dizer exatamente o seguinte: a gente vê executivos, né, líderes com muita dificuldade de comunicação, né? E eu imagino que nesse novo formato isso se ampliou, porque agora é mais frio, eu não estou na frente, né, do meu funcionário, não estou na cara do meu cliente, né, tentando vender um projeto, um produto, então complicou. Quem não tinha isso desenvolvido agora está se vendo nessa dificuldade, né? Uma coisa que a gente tem percebido também, as empresas dão muito valor a essa caixinha de ferramentas, a comunicação, né? E nem sempre a gente percebe o executivo dando o mesmo valor, um líder dando esse mesmo valor e procurando se aperfeiçoar e se comunicar melhor. Agora eu queria te perguntar, aproveitando essa sua experiência aí do curso em tantos anos, tantas turmas, né? Que tipo de reação, de comportamento, de dificuldade nesses participantes aí dos seus cursos te marcaram durante essas experiências, né? O que você julga mais complicado de resolver? Olha, cada pessoa é um universo tão particular, mas existem problemáticas que se assemelham, né? Os medos, por exemplo, unem todos, mas aí cada um tem o seu tipo de medo. A gente já enfrentou de tudo, assim, tivemos todos os perfis, os grupos são 100% heterogêneos. Você tem o CEO da empresa, tem a estudante, tem a enfermeira, tem o cara que está desempregado e gosta de rock, aí foi fazer porque queria me conhecer. Então você pega vários, por isso que eu acho que o curso, a turma, para você falar bem que eu abro minha,
ela funciona mais, porque são muitas realidades distintas, muitos níveis sociais e culturais distintos que se unem numa única problemática, que é o medo de falar e de ser julgado. Quando você vai numa empresa, de repente você já pega um grupo de funcionários, 15 pessoas do setor X. Então, de alguma forma, eles estão nivelados, ainda que cada um com suas particularidades. Grupos heterogêneos não, são surpresas. E cada um traz alguma coisa. Pegamos já alguns alunos gagos, e um deles, a Ana, conseguiu, entre aspas, né, eu até brinquei, falei, pastora Ana, porque ela conseguiu fazer o cara sair no terceiro sábado sem gaguejar. E aí ele conseguiu falar, fazer 3 minutos, que é a média que nós damos para um discurso final, num exercício. A pessoa vai criar um assunto, ela vai escolher um assunto do qual ela se considera especialista, do qual ela considera que ela tenha know-how para discorrer com um começo, um meio e um fim, uma história para ser contada, e aí ele conseguiu falar sem nenhuma gaguejada. Na primeira vez, já para se apresentar, até o nome dele, ele já fez um babamamamamamam. E a gagueira, ela é muito, assim, quase que 100% psicológica, né? De acordo, inclusive, com fonoaudiólogos. Realmente é o medo, mas talvez num nível hard, uma angústia, uma ansiedade, nível hard 2, que propicia o cara não conseguir ter a respiração correta para articular e pronunciar as palavras, as sílabas, né? A dicção, elas se atropelam em razão de um nervosismo e de um incômodo de estar ali sendo o centro das atenções. Mas foram muitas histórias, né? Um que só conseguia conversar e fazer reuniões depois de 2 doses de uísque, porque ele se sentia mais colocado, estéril, digital e mais seguro. De fato, é inegável que o álcool ele é um desinibidor. Claro, isso desde sempre, desde os nossos avós, quando iam namorar nos bailinhos, às vezes você tomava aquele gorozinho e sentia mais coragem para ir conversar com a menina ou tirá-la para dançar. Mas é claro que nós não recomendamos, porque é algo que vai tirar você do seu natural. E falar bem é, antes de tudo, ser natural. Não adianta você querer buscar uma linguagem rebuscada, se você não tem esse approach. Não adianta você tentar forçar a barra, tentar jovializar a sua fala para atingir um adolescente, se você não passar verdade naquilo. Aí fica, como eu brinco, tão natural quanto uma fantaúva. As pessoas percebem uma artificialidade. E aí, quando você percebe uma artificialidade, você compra, seja a ideia, o produto ou qualquer coisa que está sendo apresentado por essa pessoa. Eu já fico de segundo e falo, não, obrigado, agradeço. Para você comprar, seja a ideia, né, uma vez sendo persuadido pela pessoa, seja o produto que ela está vendendo, seja o conceito que ela quer implantar, ela tem que ter credibilidade, tem que ser natural e tem que ter verdade naquilo que ela fala. Mesmo que seja na simplicidade, porque nós temos muitos exemplos de pessoas que às vezes nem estudo têm, que cometem erros gramaticais, mas que falando para uma massa, consegue hipnotizar uma massa. Porque falar bem, além de, no meu caso, considero importante respeitar a norma culta da língua, usar termos adequados para o seu perfil de público, mas além disso tem o carisma também que está envolvido, essa capacidade de você encantar quando você conta uma história. E é por isso que eu digo que às vezes a gente tem que começar o quê? Para quem tem criança, eu digo, comece contando histórias infantis, para você se humanizar. Porque aí o lobo mau vai ter que ter um tom de voz diferente, mesmo sendo você contando o tempo todo, dá Chapeuzinho Vermelho. Senão a criança não entende, não consegue formar ludicamente um cenário na cabeça. Então o lobo mau disse, uau, 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 e a Chapeuzinho respondeu, uau, uau, uau. E aí veio a vovozinha, que tem que ter uma outra voz, e o caçador também. E nessa, você vai descobrindo que você modula, que você tem outros tons, e que você pode romantizar algo que vai ser contado. Mesmo que seja sobre metafísica, mecatrônica, desenho geométrico. Eu tinha um professor, eu nunca gostei de exatas, mas ele fazia piadas e colocava metáforas na fala dele e fazia até com que a hipotenusa e os catetos ficassem mais simpáticos ao meu ouvido, mesmo eu sendo de humanas. Porque tudo é a forma como você conta, tudo é a forma como você envolve. Quando você fala, vem, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa.
Claro que não literalmente assim, mas assim teria que ser na empresa, no projeto, o CEO, todo mundo. Essa humanização. Claro que existem exageros aí, porque você não vai, de repente, fazer a voz do lobo mau na reunião. Mas você aprender que com esses exageros você pode descobrir nuances. Contar bem uma história significa você convencer mais, ser mais agradável no seu círculo social, não é? Porque também nós temos vida social quando não tem pandemia. É você ser aquela pessoa que chega e que as pessoas sorriem. Ai, a Glaucia está aí. Oi, estamos aqui. É você ser querido, é as pessoas quererem te ouvir, é as pessoas comprarem a sua ideia. Então a gente tem que buscar essas humanizações, seja em qualquer especificidade, mesmo num software problemático, um sistema que travou aí, que a G2 esteja cuidando. De que forma a gente pode esmirilhar isso e deixar isso ser mais leve, mais claro, chegar lá e resolver o problema. Então é assim que eu penso. E a gente tem que procurar isso, né? Eu sou assim o tempo todo, seja fazendo algo muito específico, que requer total atenção e foco, seja brincando de casinha com a minha filha. Não, acho que você deu dicas preciosas aí. Eu nunca tinha pensado nisso de contar a história para criança. Vou dar esse exercício para algumas pessoas que eu conheço, que assim, no nosso mundo corporativo aqui dos negócios, eu conheço muitas pessoas que dão a notícia triste, a notícia boa no mesmo tom. E aí você fica lá tentando entender, isso foi bom ou isso foi ruim, né? Então, tudo num tom só é muito cansativo. E a gente está muito cansado dessa relação aqui de reuniões virtuais, né? Então, é muito cansativo esse modelo, né? É complicado de você trocar informação, de você conquistar a atenção do seu interlocutor ali, tá tudo mais complicado, né? E aí eu quero fazer duas observações. Então, primeiro que você falou do Gago, que corajoso, vamos aplaudir esse cara, que o cara ir fazer um curso com o tio Marco Antônio, ir lá se expor, tá de parabéns, também que ele saiu aí com um ganho importante. E o outro da bebida, né, do álcool, é o tipo de muleta que não serve, né? Não serve para todas as ocasiões, não serve para sempre, né? Ainda mais num ambiente profissional, Claro. Como é que você mantém, né? Uma coisa, de repente, é você estar num churrasco com os amigos e tomar um gole de caipirinha e ficar mais risonho ou mais simpaticão. Outra coisa é você ter, né, foco e 100% do seu juízo e da sua lucidez para ter realmente embasamento naquilo que você vai fazer e falar, né? É diferente. Exatamente. Vou te confessar uma coisa aqui, antes de encaixar na próxima pergunta, que eu estou histérica com produtividade, porque assim, eu gosto de parar e ficar focada numa coisa, num trabalho e ter aquilo terminado no final do dia. Só que agora o povo faz uma quantidade de reunião que você fica lá o dia inteiro, passa o dia inteiro em reunião, e aí eu sinto que a gente está com um problema de fazer gestão do nosso tempo. E nisso, eu acho uma coisa incrível, o dom de vocês quando se trata de um programa, por exemplo, de rádio, que tem hora para tudo, né? Para entrar o comercial, para entrar a música, para começar e para acabar. Então, vocês fazem uma gestão de tempo perfeita, né? Então, me explica aí, faz uma relação e me fala que tem técnica para deixar não sobrar e não faltar tempo, nem deixar de passar uma informação relevante numa exposição. Como é que você controla isso? Bom, na rádio nós temos tudo cronometradíssimo, né? Com segundos, o break tem que ter aquele tamanho, porque senão encavala a rede, outras praças que retransmitem, né? Elas têm comerciais locais. Por exemplo, assim, o Litoral Paulista todo, o meu programa é transmitido em outra frequência. E aí, na hora do break comercial, os breaks de São Paulo, a não ser que sejam os nacionais, mas muitos entram breaks locais, dos comércios de Santos, Guarujá, São Vicente, que são diferentes daqui. Tem que ter tudo a mesma duração, 30 segundos cada comercial, uma trilha. O tempo que eu falo, por exemplo, são 90 segundos, a minha trilha. Olha que eu entro, falo das músicas, faço uma notícia, chamo a Rosângela e faço uma brincadeira, em 90 segundos. Então, a gente começa a perceber o tempo de forma diferente, porque a percepção de tempo
é muito subjetiva, né? 100% subjetiva, não é exata. Essa matemática é talvez uma das poucas onde 2 mais 2 pode ser 5, 5,5, porque 1 minuto para você pode durar mais do que para mim. A percepção da gente, geralmente, quando em situações de prazer, nós temos a impressão de que o tempo passa muito rápido. Às vezes, uma semana de férias dura menos do que uma tarde enfadonha no trabalho, porque depende de como aproveitamos esse tempo, né? Então, essa percepção ela é muito relativa. Quando eu falo para os alunos que vão fazer uma apresentação, você tem 2 minutos. 2 minutos são 60 segundos. Não, 120 segundos. 120 segundos não é nada, né? Para você apresentar uma história, saudar a plateia, começar uma história com começo, meio e fim e fazer um encerramento. É quase nada. Você fala, como é que eu vou sintetizar tudo que eu sei? Só que tem algumas pessoas que em 20 segundos já não tem mais o que dizer, porque falta conteúdo ou falta coragem para fazer o download mental de novas ideias. Então isso é muito relativo. Eu tenho muita disciplina, eu acho que disciplina é a chave. Quando você é disciplinado, eu não posso, por exemplo, ser uma pessoa que atraso 10 minutos. O programa não pode começar às 5:06, ele começa às 5. Então não dá desculpa, um pouquinho de trânsito, peguei trânsito na Rebouças, estou chegando aqui 4 minutos depois. Essa possibilidade não existe. Claro que em 17 anos de emissora, talvez meia dúzia de vezes aconteceu de realmente eu pegar uma Doutor Arnaldo complicada para chegar na Paulista e às vezes chegar no meio do break. Mas na grande maioria do tempo não, porque a disciplina tem que existir em qualquer instância, né? Até na diversão, até na caipirinha do churrasco que eu citei. Tem que ter uma disciplina e um limite para que você saiba até onde lhe convém ir nessas escolhas, né? Agora, eu escolhi fazer um programa e trabalhar com produções que precisam de horário. Então, as gravações que eu tenho, hoje eu fiz 3 produções diferentes de televisão durante o dia todo antes do meu programa. Uma delas, inclusive, é uma série nova da Netflix, e eu tinha horários específicos. Das 10h15 ao meio-dia e 15, eu estava com o estúdio do Rio de Janeiro. Das 10h15 ao meio-dia e 15. Quando deu 10h13, 10h14, eu já entro no link e fico aguardando, porque é 10h15. Se fosse 10h20 ou 10h18, talvez entre, aí coloca isso, né? Entre 10 e 10h20, lhe chamaremos. Aí você tem uma margem, você pode tomar mais um cafezinho, ficar mais sossegado. E são muitos anos trabalhando, então eu tenho esse rigor mesmo. É um rigor meu, aí talvez seja também uma porção Caxias que eu tenha, mas aí eu me coloco para realmente estar ali disponível na hora que eu combinei. Adorei sua fala, porque fica aqui o recado, então, no âmbito profissional, aquele povo que atrasa para entrar na reunião. Às vezes acontece comigo. Disfarça, mas porque também é um outro time quando você está lá esperando e ninguém entra. 1 minuto é uma eternidade, aí você não sabe se a pessoa vai realmente entrar, se ela viu o convite, aí você já começa a chamar todo mundo pelo WhatsApp, é uma histeria, Marco, nem te conta aqui como é. E aí é muito bacana saber, porque realmente eu fico pensando, antes de falar aqui com você, eu estava respondendo para a Juliana Rosa da Globo News, que também é a mesma loucura, ela participa de eventos com a gente e eu fico pensando nessa vida de vocês, não pode não ir, não pode estar doente, não pode não chegar no horário, né? É o que você disse, acho que o recado principal aqui, resumido, disciplina para você ser produtivo, respeitar o tempo do outro também, né? Porque às vezes você fica esticando ali uma conversa, o outro já tem um compromisso, né? Tem um colega esperando também para falar. A palavra disciplina, inadvertidamente, ela cai na nossa mente assim com um lado assim meio obscuro, meio negativo. Disciplina, rigor, imposição, regras. Eu não encaro assim, mas para se ter essa disciplina, para se conquistar isso e exercê-la em sua plenitude, sendo realmente uma pessoa organizada e bem disciplinada, eu acho que é uma das premissas, se não a premissa, é gostar muito do que faz. Gostar muito do que faz. Porque eu, por exemplo, academia, eu já perdi as contas de quantas vezes eu entrei e saí. Faço aquelas 2 primeiras semanas com aquele rigor, depois eu vou deixando para cá tal, porque talvez eu não ame tanto fazer um supino, quanto eu amo entrar num personagem e transmitir toda a minha emoção para que aquela pessoa no sofá, sua mãe no sofá,
assista aquela série e fale, se emocione no nosso idioma. Então tem que amar muito. Então talvez por que eu não sou tão disciplinado para o exercício físico? Estou acima do peso não é à toa. Porque eu talvez não ame isso com essa paixão que eu tenho pela minha profissão. Agora, na profissão que você escolheu, ou na profissão que lhe caiu e que você abraçou, eu acho que tem que gostar. Porque senão esse entusiasmo, que é vital para qualquer profissional de sucesso, ele se apaga, ele se evapora. Para ter entusiasmo, a gente tem que amar. Eu conto sempre uma história, eu já contei em outras entrevistas, que quando eu era pequeno, a gente brincava o fim de semana inteiro, eu morava no litoral, então tinha praia, tinha os amigos que corriam, jogavam taco na rua. Quando chegava domingo e começava a abertura do Fantástico, eu já tenho quase 50, na minha época eram umas mulheres que saíam da água e entravam... Aquela música, eu uma criança, nem sabia o que era angústia, síndrome de nada, me dava um nó no peito, me dava uma tristeza interna. Aquela música, eu acho que era Isadora Ribeiro, até uma modelo na época, uma atriz também, que saía de uma água e começava... Por que me dava uma angústia terrível a música do Fantástico? Porque eu associava aquela abertura ao término do fim de semana. Acabou. Era a minha mãe gritando, Marco, já arruma a mochila, pegou não sei o quê, deixa a lancheira, não sei o quê. Amanhã acordar às 7 da manhã. Era o fim da brincadeira, era o fim do domingo. E começar a escola na segunda, que eu tinha uma preguiça danada de ir, eu não gostava. Tem muitos anos da minha vida que eu não gostava de ir para a escola e ter aquela grade curricular enfadonha, que eu acho que até hoje tem muitos equívocos no sistema educacional. E aí eu descobri que eu amava o que eu fazia quando a música do Fantástico não me causava mais nenhum tipo de tristeza. Hoje eu nem assisto televisão, mas se eu ligar a televisão no domingo ainda, que é mais improvável, mas se eu ligar e botar o Fantástico, e a música do encerramento não vai me causar tristeza nenhuma, porque eu acordo segunda-feira feliz, porque eu vou fazer aquilo que eu adoro. Claro que eu me canso, claro que às vezes eu queria ter mais tempo com as crianças no Vila Lobos correndo. Às vezes eu estou ali esgotado porque eu fiz 10 horas de um programa, mas eu faço com amor. Então, por ter se gostar, aquela música do Fantástico que me causava aquilo criança, hoje não me causaria, mesmo que fosse a mesma música. Eu tenho o hashtag segundou também, porque o segundou, o terçou e o quartou, eu estou ali produzindo felicidade, produzindo emoções, porque eu vendo isso, eu vendo emoções, estados de espírito. Então, se eu estou dando esse recado, se a minha tia sorriu numa piada de um programa que ela assistiu, ou se alguém deu risada sozinho segurando o volante ouvindo o meu programa de rádio, é isso, eu estou feliz, dei o recado, valeu a pena. Amar o que faz é uma premissa para se ter essa disciplina que você citou e para manter esse entusiasmo, que é uma chama divina, etérea, interna, que precisa ter um bom profissional. Não, excelente, Marco. O Marco, então conta aí pra gente em primeira mão, para encerrar, o que vem por aí dos seus projetos, o que você anda fazendo, o que está para acontecer e quando é que volta o curso para você falar bem? O curso para você falar bem, eu acredito que só após a segunda dose, já numa grande parcela, se não na totalidade da população brasileira, a gente espera que seja o quanto antes, mas não dá para você manter 15, 20 pessoas dentro de uma sala, respirando ali, não dá para ficar de máscara, né? Porque o meu curso é justamente, nós analisamos expressões faciais, o mexer da boca, o olhar. Se você bota um negócio aqui, você está tirando, né, a vivacidade do teu rosto. O que você está me transmitindo, o seu semblante na tua mensagem. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco. Projetos são muitos, sempre tem novidades, porque as plataformas não param, lançam sempre bons produtos, e aí automaticamente a gente vai recebendo isso e dublando no nosso idioma para levar para o público. Tem muita coisa boa vindo aí, tem muita. Agora eu senti um reaquecimento do audiovisual, não só nas plataformas de streaming, mas também de alguns canais, produções como o Discovery Channel, canais como The History e tantos outros que seguem essa linha, produzindo documentários, programas interessantes. Então isso tudo mantém sempre a novidade e a distração de uma galera. Porque já pensou a pandemia como era na época da peste negra? Pois Os meus bisavós, sem WhatsApp, sem
iFood para chegar na sua porta, você se trancava no escuro sem luz, né? Não tinha energia elétrica, não tinha nada, e ficava ali rezando no lampião, né? Devia ser muito mais cruel. Nós não piramos totalmente, estamos segurando a nossa peteca, porque a tecnologia que vocês oferecem, por exemplo, propicia esse papo e outros tantos. O meu trabalho também, tecnicamente, porque eu preciso estar plugado online, com um bom programa rodando, e o entretenimento, que é a emoção. Uniu esses dois, a gente não pira, porque a gente consegue fazer uma chamada de vídeo com uma boa tecnologia e consegue dar toda a nossa emoção, ainda que atrás de uma tela. Sem a tecnologia e sem a emoção, que é o que eu trabalho, sem vocês, que a tecnologia trunca tudo, e aí as síndromes de tristeza, de pânico e de tudo, as ansiedades todas aumentam, né? Por isso que é preciso também contar com esse bom trabalho dos dois lados. Não, excelente. Agora eu vou fechar por aqui, porque depois dessa fala, esse link com tecnologia e entretenimento e aquecer o coração, assim, só te agradeço. E o trabalho que vocês fazem é realmente impressionante e não é à toa que você tem esse número de fãs que você tem. Então, parabéns, obrigada pelo que você faz, com o carinho que você faz, com todo o talento e dom. Eu digo que é dom, sim, não é para qualquer um. E obrigada por você ter batido esse papo aqui comigo. Foi incrível receber você, viu, Titio? Muito obrigada, Titio Marco Antônio. Agradeço e espero que isso possa trazer alguns bons insights para quem assistir esse papo, porque às vezes a gente é isso, né? Eu acredito muito nessa questão quântica e usando a tecnologia para fechar. Antigamente, algumas religiões, né, principalmente diziam: você tem que sofrer porque a felicidade não é deste mundo, está te esperando na eternidade. Outras diziam que, não, esse é meu karma, a gente tem que aceitar essa morosidade, essa vida cheia de tristezas, porque eu tenho que penar para poder conquistar o que eu preciso. Eu acredito nisso aqui. Você clica ali, é um pop-up que abre na tela da tua vida. Clicou, cara, abre-se um novo oceano de possibilidades. E aí, se eu não for por esse caminho e resolver ir por esse, muda tudo. Não só o curso da minha vida, mas das pessoas que estão ao meu redor. Seja emocionalmente, seja profissionalmente. Então, essa capacidade que a gente tem de dar um cliquezinho ali no canto superior direito da tela e abrir um outro mundo, e em Nárnia, eu acho mágico. E essa capacidade todo mundo tem. Por isso que às vezes a pessoa fala: eu estou infeliz no meu emprego, eu estou desmotivado aqui ou acolá. Faz esse clique, muda, vira o tabuleiro, brinca de outra coisa. Se essa não é a tua praia, mas se essa é a tua praia, esbalde-se, como a vida tem que ser. Pois é, uma só. Titio Marco Antônio, muito obrigada, foi incrível aqui, adorei conversar com você, viu? Depois a gente marca uma próxima, né? Você volta, a gente continua e começa de novo. Foi um prazer. Obrigadão, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.